Você estava pedindo e nós vamos atender hoje a você que queria saber, já entrou em contato aqui através, do site do nosso programa, através do portal A12, falou com a nossa produção. Hoje nós falamos sobre cirurgia plástica. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, a lipoaspiração fez o Brasil ocupar o segundo lugar no ranking mundial de cirurgias plásticas estéticas. Perdemos para os Estados Unidos, quer dizer, perdemos entre aspas, E aqui em nosso país, a lipoaspiração é a cirurgia estética mais procurada. Você sabe que ela ganha até do implante mamário de silicone, a lipo? Agora, quando a lipoaspiração é indicada? Quando deve ser indicada? Lipoaspiração é para quem tá gordinho ou lipoaspiração vai muito além disso? E qual a diferença entre a lipoaspiração e uma cirurgia plástica de abdômen? Para responder essas e outras perguntas, a sua talvez, você pode mandar um e-mail a partir de agora para o santareceita@tvaparecida.com.br. Eu estou recebendo no programa o Dr. João Carlos Menezes, cirurgião plástico. Olá, te chama de Dr. Menezes ou Dr. João? De todas as maneiras. Não, como é que te chamam, doutor? doutor? João. João, doutor João. Então, prazer recebê-lo aqui no programa, prazer viu? É meu estar aqui. Qualquer pessoa, em qualquer tempo da vida, pode fazer a lipoaspiração ou ela tem que ter uma indicação perfeita? Eu acho que tem que ter uma indicação perfeita, porque se você pegar algumas pessoas, por exemplo, que emagreceram muito, que já tem uma idade mais avançada... Tem sobra de pele. Exato. A plástica de lipoaspiração, nós temos que contar com a retração da pele da pessoa. E se essa pele não tiver uma retração boa... vai sobrar um pouquinho, não vai ficar um resultado harmônico, né? Deixa eu ver se eu entendi. Aliás, tem um filminho aí sobre lipoaspiração, a gente pode colocar, porque você em casa vai entendendo. Se você é mais jovem e se tem uma gordurinha ali na barriga, e se o médico lipoaspira aquilo, a pele tem que voltar ao que era. Quer dizer, ela pra vai ficar retrair, esticadinha, vai retrair um pouco. A pele tem que estar boa. Se a pele já for um pouco mais flácida, não vai retrair. Fica bom, mas a pessoa tem que ter consciência dos limites, porque na cabeça do paciente ele vai ficar igual a outra que ele viu, que retraiu, e às vezes nem sempre é assim. E quando a lipo, aí nós estamos mostrando, desenhos que são feitos aí, no caso, a barriguinha. Quando a lipo pode dar problema e pode deixar o corpo meio encaroçado, assim, meio... Porque tem muita gente que ficou com esse problema fazendo lipo, né? Olha, eu acho que essa coisa de ficar com o corpo encaroçado talvez seja técnica de uso da lipo. Porque... E as agulhas mudaram muito também. Eu tive, eu já estou um pouco velho, eu aprendi a fazer lipo com o Dr. Ilu. Dr. Ilu foi o criador da lipoaspiração e nessa época eu era residente em Santos com o serviço Torevaldo, ele era muito amigo do Torevaldo e veio. Era o começo, a gente não sabia nada. A primeira lipo que eu fiz, por exemplo, foram 4 litros de uma coxa. Hoje a gente não faria isso nunca, de jeito nenhum. E as cânulas, elas eram muito grossas, né? Algumas grossas e algumas finas. Hoje melhorou isso? Diminuiu? Sempre teve cânulas finas e grossas, dependendo do que você vai fazer. Mas o Dr. Jorge de Moura Andrews, que era da Paulista de Medicina, ele deu uma grande contribuição. Por quê? Porque no início você via que, por exemplo, tinham pessoas que travam 20 litros de gordura, 10 litros de gordura. Exagero. E às vezes ia parar até na UTI porque ia debilitar, muitas pessoas tá certo? morreram até, vítimas disso no Brasil. E ele pegou e centrifugou tudo aquilo que saía e viu o que saía de sangue, o que saía de plasma, o que saía realmente de gordura, tá? E hoje eu vejo a lipo, vamos dizer assim, a lipo para mim não é uma técnica de retirada de gordura. Tá. É uma técnica de modelagem através da retirada de gordura. Isso seria a lipoescultura? A lipoescultura é um nome, assim, que ficou mais bonito. Mas, na verdade, a gente sempre fez a lipo com enxertia nos lugares que necessita. Então, você tira de um lugar, põe em outro para harmonizar. Seria isso a lipoescultura, vai. Tá. Agora, uns dizem que lipoaspiração é um voo cego, que a cânula entra no corpo da pessoa e fica por lá sugando a gordura e que isso poderia ser perigoso se a gordura fosse retirada em excesso, o que provocou algumas perfurações em outros órgãos e causou a morte de algumas mulheres no país. Quais os riscos de fazer a lipoaspiração, Eu acho que o risco de fazer a lipoaspiração maior que eu vejo, graças a Deus nunca aconteceu com a gente, seria a tromboembolia. O que é, doutor?
tromboembolia, toda cirurgia que você faz deitado, nós temos coisas para prevenir isso daí. Você fica muito tempo parado, você pode formar trombos na perna, e a hora que levanta, esse trombo pode ir para o pulmão e é fatal. Porque uma lipoaspiração pode durar quanto tempo? Ou normalmente dura? 1 hora, 2 horas, dependendo do volume, né? Isso já é considerado um tempo grande? Não. Para médio, mas, por exemplo, na minha clínica nós temos, eu acho que a maioria tem, né? Nós temos a perneira pneumática, a gente coloca meia antitrombótica e depois faz, dependendo do protocolo, né? Se for paciente muito jovem, não, mas dependendo do paciente, nós fazemos também a prevenção de trombose através de medicamentos. Tá certo. O que o senhor está querendo dizer é que uma pessoa que resolva fazer uma lipoaspiração não pode fazer em qualquer lugar, sem que seja um médico, né, que seja cadastrado, que tenha o seu registro lá. Infelizmente, no Brasil, o que acontece? A nossa legislação, ela permite qualquer médico fazer qualquer cirurgia. Por exemplo, eu posso fazer uma neuro desde que tenha alguém louco suficiente para operar comigo e eu seja louco suficiente para fazer. Por quê? Porque tem muitas cidades do interior que a gente não pode proibir, porque você vai ter um médico só para fazer o parto, tal e tal. Então, se você tiver uma lei só, essas cidades vão ficar sem médicos. Então, muitos médicos de outras áreas acabaram se voltando para a estética. Só para você ter noção, 95% dos processos médicos no CRM de cirurgia estética não são com cirurgiões plásticos. Olha, que coisa. São médicos de outras especialidades que como a lei permite, fazem cirurgia plástica. Né, às vezes se nomeiam. Eu acho que nós temos que tentar, a sociedade já está tentando fazer isso, educar as pessoas. Você vai no médico, entra no site da sociedade, vê pelo menos se ele é cirurgião plástico, que pelo menos ele teve, teoricamente, ele teve 2 anos de cirurgia geral e mais 3 de plástica para poder trabalhar. Eu quero pedir o filminho de novo, porque na verdade ele passou, vocês viram, mas eu queria que a doutora explicasse para quem está em casa, normalmente qual é o procedimento da lipoaspiração ou lipoescultura, porque depois eu vou dar uma saída de volta pra gente falar da cirurgia do abdômen. Tá bom. Porque tem indicação pra uma e indicação pra outra, exato, né, doutora? Vamos colocar assim, a cirurgia... Vamos comentar o filme primeiro. Aí vocês marcam a área. Eu não conheço esse filme, mas aí tá uma área marcada, tá certo? Essa área deve ter um volume de gordura localizada, porque é só para isso que a lipo serve, para gorduras localizadas. Nós fazemos a úmida, que você vai infiltrar um líquido com um pouquinho de adrenalina para não perder muito sangue, tá? E a lipoaspiração, você tem uma camadinha de gordura inicial que você nunca pode chegar àquilo, porque senão vai acontecer isso que você estava falando. Se você chegar, por exemplo, com a cânula perto da pele, aquele lugar vai afundar. Aí vão ficar as oscilações. Exato, e você tem que deixar uma camada de gordura contínua na pele para não ter isso que você falou de ondulações, que muita de bolinhas gente reclamava e tudo mais. Isso daí eu acho que para mim é mais um erro de técnica do que uma complicação. Quer dizer, bem indicado e para gordura localizada... só para que ela funcione. Só para que ela funcione. Quem faz uma lipoaspiração deve, após a cirurgia, que cuidados ter? Olha, a lipo, por incrível que pareça, é que menos precisa de cuidado. Você vai usar um modelador mais ou menos um mês. A drenagem ela é interessante, mesmo sem cirurgia, porque ela previne a celulite, etc, né? Mas ela vai desinchar mais, então às vezes com um mês você já está bem sem cinta, né? Agora, a retração da pele vai até 6 meses, mais ou menos. Ok. Doutora, eu vou dar uma saída, já volto aqui pra gente falar um pouco sobre a cirurgia de abdômen. As mulheres costumam confundir, não? Quando chegam no seu consultório, doutora, eu quero fazer uma lipo. E analisando, lógico, vendo, consultando a paciente, não é a lipo a indicada, ela? Confundem bastante e às vezes até duvidam do que você está falando, entendeu? Porque já falaram que a lipo resolve e tudo mais. A cirurgia plástica é um ramo da cirurgia geral, portanto é medicina. Então vamos tratar isso como patologia para o pessoal entender mais. A lipoaspiração, ela só serve para gorduras localizadas, então ela não vai tirar pele, não vai fechar musculatura, não vai acontecer mais nada a não ser a localizada. Nós temos a abdominoplastia, que serve para quem? Quem engordou muito e emagreceu, a musculatura vai estar aberta, vai ter sobra de pele, que mulheres a lipo não tira. Mulheres que tiveram muitos filhos e às vezes ficaram com a barriga tipo avental, né? Daí você tem que fazer a cirurgia abdominoplastia. Mas por quê? Vocês recolocam os músculos no lugar? Você tem que descolar toda a pele até o apêndice tifoide, que aqui é a costela,
fechar toda a musculatura. No filme, que é o que ele está explicando, o pessoal em casa vai entender. Daí vai fechar toda a musculatura, puxar toda a pele e recolocar o umbigo no lugar e retirar fechar. a pele. Retirar a pele em excesso. Você estica bem. O pós-operatório é mais complicado para quem faz? Mais complicado. A cirurgia é mais demorada? Até mais rápida, às vezes. Mas o pós-operatório é pior, porque como a gente sabe que a pele cede um pouquinho, a gente sempre puxa um pouquinho a mais. Então, nos primeiros 10 a 15 dias, a gente pede para a pessoa andar um pouquinho a cada para não fazer tensão na cicatriz, porque se ela esticar o corpo, ela vai alargar aquela cicatriz e vai ficar muito feia. E como você vai ver aí no filme, a cicatriz fica bem embaixo para a mulher poder usar um biquíni. Fica dentro da lingerie. Fica dentro da calcinha, quer dizer, dentro do tamanho do biquíni. Você vai numa praia, tá com o corpo novo, não tá com a barriga mole lá, você não quer mostrar o corte, né? E pessoas que têm boa cicatrização, esse corte em quanto tempo fica praticamente imperceptível? Olha, aí vai muito, não dá para eu te dizer um tempo preciso. Até 2 anos essa cicatriz vai melhorando. Clareia muito. Quando fica vermelha no começo, a gente não se preocupa porque sabe que vai clarear. Como se fosse uma estria. Porque a estria é uma cicatriz, ela clareia com o tempo. E não há perigo de queloide? Aí depende de cada pessoa. Por exemplo, no meu ponto de vista, você tem 3 fatores para ter uma cicatrização. A primeira coisa é o que o médico vai fazer, que eu acredito que todos façam direitinho. A segunda coisa é o que você vai fazer, o que o paciente vai fazer. Porque se ele esticar o corpo, ele vai alargar a cicatriz vai ficar feia. E o queloide que eu digo é aquele cordãozinho, uma cicatriz quando você vê mais larga e não só aquele risquinho, seja qual for a parte do corpo. Já a terceira parte é a genética da pessoa. Agora, o queloide é uma patologia. Vou explicar de uma maneira bem boba para você entender. Quando você faz uma parede, nós precisamos de cimento. Se você botar muito cimento e apertar aquele tijolo, vai sair aquela massa para fora. O nosso cimento na cicatrização é o colágeno. E aquela pessoa, ela continua produzindo colágeno sem precisar mais, daí ele sai para fora. Então é uma patologia. E é verdade que a raça negra está mais sujeita a isso, a queloide? Não só a raça negra, a raça amarela, os índios, porque a pele é mais grossa. A pessoa que tem pele mais fina é muito mais difícil ter queloide. E não há o que previna? Hoje em dia nós temos pomadas, temos infiltrações, agora tem pessoas, e a última coisa a você fazer seria a radioterapia, Mas tem pessoas que mesmo você fazendo tudo isso, o queloide acaba voltando, Eu acho, né, doutor, que uma explicação assim básica para a mulher, e aplaudir os cirurgiões plásticos brasileiros, que tem muita italiana, por exemplo, que vem operar no Brasil, africana, espanholas, porque nós temos aqui os melhores cirurgiões plásticos no nosso país, vem muita mulher de fora do Brasil para se operar aqui. Mas dizer para a mulher, e que fique claro isso, que ela troca sempre por uma cicatriz. Troca. Se você não aceitar a cicatriz, não faça. Não faça, porque saiba que vai ficar uma cicatriz, né? Que a gente tenta esconder as cicatrizes, mas que vai ficar, vai. E a questão do Brasil fazer tanta lipoaspiração, por exemplo, incomoda o próprio médico? Não. Não? Eu acho que, por exemplo, assim, se for bem indicada, é que a gente vê o seguinte, por exemplo, se uma paciente chega pra gente e fala, olha, já fiz lipo, tirei 8 litros, aquilo não estava indicado, aquilo estava indicado a emagrecer, fazer qualquer outra coisa, menos lipoaspiração. A lipoaspiração, ela só serve para modelagem. Às vezes você até fala, nossa, a mocinha tão magrinha vai fazer lipo, mas às vezes ela tem um culote, tem uma cintura maiorzinha que ela quer, é para isso. Não é? Lipoaspiração não emagrece. Agora, tem uma técnica agora do Dr. Saldanha que seria a lipoabdominoplastia. Essa a gente já exagera um pouquinho mais porque é uma mistura. Eu quero, daí eu vou afinar todo o seu contorno, mas vou puxar a pele. Porque só afinar já não seria uma indicação assim só de modelagem, entendeu? Primeira recomendação, veja se esse médico está cadastrado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, nos conselhos, escolha um bom profissional, converse com ele e aí, boa cirurgia. Obrigado, doutor, pela presença no programa, viu? Muito obrigado. Eu quero agradecer. Doutor João Carlos Menezes, eu vou deixar aqui os telefones de contato, é 012 o código de área, 36336533. Tem bastante 3 aqui, ó. 36336533 ou 123901-8773. Obrigada, doutor João. Obrigado a você. Um abraço. Muito Eu que obrigado. agradeço.